Fala pessoal, Carol na área, trago para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um massacre que aconteceu na Noruega. É um massacre assim que chamou muito a atenção do mundo. A gente pode chamar também que foi um atentado. Eu vou estar comentando sobre esse caso e também sobre um filme que eu assisti, que está disponível na Netflix. Então no final do vídeo eu falo algumas coisas sobre o filme, então fica comigo até o final do vídeo para estar sabendo tudo sobre esse atentado. Se você curte esse tipo de conteúdo, atentado, massacre, serial killer, casos criminais, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, deixa o curtir, que é fundamental, ajuda muito também. O canal tá crescendo, o YouTube tá divulgando o canal para mais gente tá conhecendo aqui também. Então, ativa também o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então, vem comigo, bora pro vídeo. Vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como 22 de julho, o massacre ou o atentado na Noruega. No dia 22 de julho de 2011, às 13h20 da tarde, houve uma explosão de grande escala nos prédios onde fica o gabinete do primeiro-ministro da Noruega, no centro da capital Oslo, na época em que o primeiro-ministro era Jens Stoltenberg. A explosão danificou os prédios e causou 8 mortes e diversos feridos. O cenário era de guerra, com várias pessoas feridas, até mesmo alguns mortos, os prédios bem estraçalhados com a explosão daquela bomba. Então a polícia disse que o responsável por aquilo foi alguém que plantou um carro-bomba na frente dos edifícios, e também algumas pessoas falaram que a explosão foi tão alta que deu para sentir aquele impacto e também ouvir a explosão a diversos quilômetros. Então as emergências, né, bombeiros, polícia, estava todo mundo concentrando toda a energia naquele local, tentando salvar os feridos, e eles nem imaginavam que o responsável por aquele atentado estava planejando outro atentado cerca de horas depois, só que ficava mais distante e numa ilha. Em poucas horas depois, na ilha de Utoya, ao norte da capital Oslo, um homem armado abriu fogo contra participantes de um acampamento de jovens organizado pela juventude do Partido Trabalhista Norueguês, quem estava no governo do país naquela época. Para vocês terem uma ideia, tinham cerca de 400 a 600 pessoas naquela ilha, se divertindo, era tipo um acampamento, tinha bastante floresta e tal, tava todo mundo se divertindo e nem faziam ideia do que ia estar acontecendo ali. Eles ficaram sabendo do atentado que aconteceu na cidade, né, na capital, em Oslo, mas eles pensavam que era algo único que aconteceu só na cidade, e também acho que a maioria das pessoas pensaram que foi algo único e que não iria acontecer nenhum outro atentado em tão pouco tempo. Mas eles estavam errados. O atirador, ele entrou utilizando uma roupa da polícia, então todo mundo que estava ali acreditou que aquele cara era sim um policial que estava indo para a ilha para cuidar, já que aconteceu um atentado na capital, então ele seria o responsável por cuidar daqueles jovens que estavam no acampamento. Só que na verdade ele era o atirador e também o responsável pelo atentado que aconteceu no centro. Então ele abriu fogo contra aqueles jovens, a maioria das pessoas que estavam ali eram jovens, e ele tirou a vida de 77 pessoas e deixou mais 97 feridos. De início, a polícia não fazia ideia de quem era o responsável ou quem eram os responsáveis por aqueles dois ataques que aconteceram naquele dia 22. Então a polícia começou a acreditar, bom, talvez foi algum grupo terrorista que fez um atentado, só que na verdade isso não se confirmou, porque os policiais prenderam o atirador na ilha mesmo, e ele era um norueguês. O atirador foi identificado como Anders Breivik, empresário de 32 anos, descrito como antiglobalista, de extrema direita e nacionalista. Antes dos dois atentados, ele colocou algumas mensagens na internet declarando-se inimigo da sociedade multicultural. Esses textos que ele escreveu ficaram conhecidos como 2083, uma declaração europeia de independência. Nos textos, ele falava sobre a sua visão do mundo, que incluía conservadorismo, homofobia, racismo, antifeminismo e outros assuntos.
Para vocês terem uma ideia, o Anders, ele começou a planejar esses 2 atentados desde que ele tinha 23 anos. Então pensem, foram 10 anos de planejamento, então ele elaborou muito bem isso, porque ninguém desconfiou de nada, e também ele falou, sim, eu fui o responsável pelo ataque do centro e também o ataque dos jovens na ilha, e até hoje a polícia não consegue dizer se ele agiu sozinho ou se ele teve alguma ajuda. A polícia nunca descobriu terceiros que possivelmente estavam envolvidos ou não. Então, a polícia só acusou ele desses 2 atentados. Outro fato que aconteceu na ilha foi que a polícia deteve um jovem de 17 anos chamado Enzor Dejokaev. A polícia deteve esse jovem simplesmente porque o corte de cabelo dele estava diferente do que no documento dele, e também todo o massacre que aconteceu lá, ele não se demonstrou tão emotivo como as pessoas demais, então a polícia desconfiou e tinha certeza que ele era um comparsa do atirador. Eles colocaram o jovem numa cela que ficava muito próxima à do Anders, e também esse jovem, descobriu-se depois, que ele passou por um dos massacres que aconteceu na Chechênia, então provavelmente essa reação que ele teve na hora do massacre que aconteceu na ilha, provavelmente ele entrou em choque ou algo do tipo e não teve uma reação, e a polícia acreditou muito que ele era o comparsa do Anders, só que a polícia acabou dizendo, nossa, a gente errou, e acabaram liberando o menino, e fora que eles torturaram e tiraram toda a roupa do jovem quando eles colocaram ele na cela. Sobre o Anders, ele tinha uma empresa agrícola que ficava numa fazenda e ele conseguia fertilizantes. Então, durante muito tempo, ele pegou esses fertilizantes e construiu essa bomba. E ninguém percebeu nada e ninguém achava que ele estava com essa ideia na cabeça. Enfim, por isso que ele teve toda essa oportunidade de construir uma bomba, que com certeza não é uma coisa fácil. O julgamento dele foi bem longo e no julgamento dele ele confessou ser o responsável pelos 2 atentados, e ele disse também que se declarava inocente, afirmando que o assassinato em massa era necessário, sabe, de acordo com as suas convicções ideológicas, e também em nenhum momento ele apresentou arrependimento pelo que ele fez. Ele também não queria ser considerado insano ou psicótico, porque ele acreditava que, sendo doente, a mensagem que ele tinha para passar perderia o sentido. Em 24 de agosto de 2012, Anders foi considerado como mentalmente capaz. Ele foi então condenado a cumprir uma sentença de 21 anos de regime fechado, uma pena que pode ser repetidamente prolongada a cada 25 anos se o terrorista ainda for considerado uma ameaça à sociedade. Essa sentença de 21 anos é a máxima que alguém pega na Noruega. Então, a gente pode dizer que esses 5 anos a mais que talvez ele possa ganhar depois dos 21 anos concluídos, seria mais ou menos o que a gente chama da prisão perpétua, porque assim seria sempre prolongando de 5 em 5 anos se ele ainda for considerado um perigo para viver em sociedade. O Anders, ele sorriu ao ouvir o veredito da justiça. Ele fez também uma saudação nazista em seu julgamento e ele pediu desculpa aos extremistas por não ter conseguido matar mais pessoas no ataque. Durante esses anos que ele está preso, ele já fez greve de fome porque ele não aceitava as condições que colocaram nele na cadeia. Ele também tinha algumas virtudes, a gente pode dizer. Ele até mesmo podia jogar videogame e numa dessas ele reclamou porque ele queria um videogame melhor, porque ele queria também jogos mais realistas e tal. Então, tipo, parecia bem diferente do que a gente imaginava do que ele estaria vivendo dentro da prisão. Até mesmo ele escreveu um livro dentro da prisão também, e só que não deixaram esse livro ser publicado, e até mesmo ele participou do processo seletivo para entrar na Universidade de Oslo, só que a faculdade depois acabou cancelando a inscrição dele porque ele não cumpria com as circunstâncias que a faculdade pedia. Bom, como eu falei pra vocês, do filme 22 de julho, que está disponível na Netflix, ele conta
todos esses 2 atentados que aconteceram na Noruega. É um filme muito interessante. Não é uma espécie de documentário, e sim é uma ficção, só que é baseado em fatos que realmente aconteceram. E também conta a história de um dos sobreviventes, que pra mim é muito marcante isso. O menino levou cerca de 5 tiros e conseguiu sobreviver. Então até mesmo tem no final ali, ele vai no julgamento e ele depõe contra o atirador, o Anders, e é muito marcante aquilo, porque o menino, ele tenta se manter forte o tempo inteiro, e ele até mesmo fala que ele não queria chorar na frente do atirador, porque ele não queria parecer fraco, por mais que ele tenha passado por coisas horríveis. Além dele tomar os 5 tiros, ele perdeu 2 dos seus melhores amigos naquela ilha, naquele massacre. Então realmente é um filme muito interessante para quem tá assistindo, e também conhecer um pouco mais sobre esse massacre. Se você gosta de ler, também indico para você o livro Um de Nós, que na verdade serviu de inspiração para esse filme da Netflix, 22 de julho. Então se você quer saber ainda mais sobre esse massacre, aconselho você também a ler esse livro, que com certeza deve ser um livro muito bom. Eu não li, mas o filme já é muito bom, então eu imagino que o livro também seja. Então, gente, trouxe esse caso hoje aqui pra vocês. Se vocês têm aí alguma sugestão de algum caso que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários. Também o que vocês acharam da pena que ele recebeu. Vocês acham que realmente tá certo, tá dentro dos padrões, ou vocês acham que não, que deveriam ter criado, sei lá, uma pena maior por tudo que ele fez? Ele tirou a vida de muitas pessoas. Pode deixar aqui nos comentários também, né, o que vocês acham, as opiniões de vocês sobre esse caso aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.